Muitas pessoas falam assim, mas quando Cristo falou o tetelestai está consumado, ele derrubou o muro que separava os judeus dos gentios, fazendo um só Israel de Deus, fazendo um só povo, não tendo mais a diferença. Então, para nós é indiferente se cumprimos as leis dadas a Moisés ou não. Tem pessoas que falam isso. Tem pessoas que elas entram aqui e falam, não, está errado. A gente faz sim, a gente é descendente de judeus, sim. Nossos antepassados têm ligação lá com os judeus. A pessoa lá que fala isso pode ter, eu não tenho. Não tenho nada de judeu. Nada, nada. O que eu queria ter de judeu, pelo menos, era a prosperidade que eles têm, né? Eles têm. Eu nunca vi falar que um judeu fica aí, por aí, pedindo. Né? É difícil. Judeu, porque as promessas foram feitas para eles, as promessas lá atrás, né? Então, não sei por quê. Não sei se é porque gentios têm mais gentios do que judeus, mas é assim que é. Então, Paulo disse assim, ó, veja, Efésios capítulo 2, versículo 14 ao 16. Paulo disse assim: porque ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só, e, na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Então, pessoas usam esse versículo para falar isso. Tá vendo? Derrubou o muro e juntou os dois. Então, tanto faz praticar a lei ou não. Mas se você ler o versículo seguinte, no 15, Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Então vejam, Deus uniu os dois povos, fazendo o Israel de Deus, tudo bem? Mas aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Aboliu as leis, porque as leis escravizavam, as leis matavam, as leis eram o diabo. Em Hebreus 2, 14 e 15 fala que na morte ele destruiu o diabo. Ele destruiu o quê? Que matava os judeus, que escravizava os judeus e que deixava os judeus uma vida toda de medo, de pavor, tendo medo das consequências de que, se não cumprissem as leis, seriam passíveis de punições. Então, Cristo, quando disse naquele madeiro tetelestai está consumado, ele deu fim a isso. Ele deu fim aos mandamentos, na forma de ordenanças, é claro. Porque os 10 mandamentos estão lá. E os 10 mandamentos está na nossa moringa, no nosso entendimento, está no nosso consciente. Porque assim está em Romanos 2, 14 a 16. Os gentios que não receberam as leis das pedras, escritas nas pedras, porém Deus colocou a lei dele, a lei espiritual, na mente dos gentios. Ora, os condenando, ora, os absolvendo. Romanos 2, 14 a 16. E em Colossenses 2,14, cancelando o escrito de dívida que era contra nós. Contra quem? Paulo era da tribo de Benjamim. Paulo era judeu. Paulo era israelita. Então, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. E a religião faz o quê? Com a desculpa de usar Efésios 2, 14, eles usam isso aqui falando que o muro foi derrubado. Aí eles usam esse versículo sem ler o restante, porque os seus fiéis, na maioria, têm pouco estudo ou não conseguem interpretar um texto. Então eles pegam os incautos e lê o versículo 14. Aí a pessoa chega dentro de uma sinagoga dessa e fala: ô fulano, mas não pode. Você está usando dízimo. Dízimo era da lei. Não, irmão, vem aqui. Deixa eu dar um abraço em você, vem aqui. Aí ele fala: deixa o pai da fé te ensinar. Aí o pai da fé vem e lê o versículo 14.
Tá vendo? Quando Cristo foi crucificado, ele derrubou o muro. Aí o irmãozinho e a irmãzinha, todo comovido com aquele abraço, com aquelas palavrinhas melosas, porque se um cara igual eu falo, eu sou ignorante, eu sou estúpido, eu sou cavalo. Agora o outro de terno e gravata, anel, papadona de porco, barrigona saliente, mas aí ele fala manso. Aí ele vai lá dar um abracinho no irmão, na irmãzinha. Não, vem aqui. Não, mas olha aqui. Cristo uniu os dois povos. Sendo assim, irmão, sendo assim, irmã, nós temos que cumprir também o batismo nas águas, que era a lei da purificação, o apresentar a criança, porque Jesus foi apresentado. Então nós temos que fazer, dá 10%, de vez em quando você faz um voto, aí você cumpre aquele voto, porque na lei está escrito. Aí ele usa 1 Coríntios 9, fala, olha, tá vendo? Paulo mesmo disse que o boi que pisa ali o milho tem que comer, o boi que debulha tem que comer, porque isso está escrito na lei. Com esse versículo 14, ele não leu o resto, ele leu o versículo 14, porque os bichos é malandro, esses pregadores são gatunos, os caras são formados, a teologia serve para formar a mente desses, para esses cães virarem gatunos, além de cães, são gatunos. São sábios na forma de enrolar as pessoas, na forma de ficar manipulando a cabeça dos irmãozinhos. Mas aí ele não leu o resto. Pega o versículo solto 14, porque ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só, na sua carne. Derrubou a parede de separação que estava no meio da inimizade. Ponto final. Olha que ponto final. Mas aí vem o cabeçudo aqui e lê o resto. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si uma nova humanidade, fazendo a paz. Olha, então derrubou o muro e também derrubou as leis em forma de ordenança, não sendo mais obrigado a cumprir. Os judeus, porque isso aqui foi para os judeus. Gentios, então, 99,9999 é um, como que é aquele número, como fala, eu esqueci agora, quando é um número assim, 3,333333, é uma dízima periódica, uma dízima. É isso mesmo, faz tanto tempo que eu estudei isso aí. É uma dízima periódica, é isso, que vai infinito. Nenhum judeu ou nenhum gentil foi somente, ele aboliu a lei dos mandamentos, porque as leis dos mandamentos eram para os judeus praticarem, para os israelitas praticarem. Aí eles pegam dentro das suas choupanas, os gentios, os incautos, não estou menosprezando, pelo amor de Deus, pegam os semi-analfabetos ou analfabetos e leem só o versículo 14. Porque vai algum espertinho perguntar para eles, opa, diz-me a lei. Aí ele, não, volta a ser prolixo, ele dá um abraço, aquele perfumão cheiroso, que é do dinheiro dos outros que ele compra, perfume cheiroso, barba bem feita, cabelinho na régua, ternão daquele ternão que custa nem sei quantos mil, porque quando terno aqui eu compro, quando eu comprei o último, o ano passado, o casamento daqui da minha irmã, eu gastei uns 300, 400 reais, 300 e pouco. Você imagine, um terno de 300 para um terno de 20, 30 mil, 10 mil, que esses cães usam. Então é um ternão todo cheio de, como é que chama, sei lá, todo cheio de luxo. Fala mansa, aquela farinha de veludo. Ó, fique esperto. Você está no lugar e você ouve uma vozinha de veludo, fique esperto. A vozinha de veludo faz estrago. O outro brutão, Cláudio Mendes da vida brutão falando, ninguém nem chega perto. Fala, eu vou perto desse estúpido não. Esse cavalo não vou não. Aí vai do outro lado. Aí o outro lado, aquela falinha de veludo. Aí o falinha de veludo passa envelope, passa voto. Caroço de feijão. Disseram que do caroço de feijão o bicho é mais bruto do que um jumento velho. Aí fica lá, com aquela vozona dele lá e vendendo caroço de feijão a milão. É complicado. Fique esperto com essas vozinhas de veludo, tá bom? Então, eu vou encerrar esse pequeno vídeo. E Cristo derrubou o muro que separava os gentios dos judeus. Mas para viver como?
É o tema deste vídeo. E isso eu estou falando no tempo da graça pregada por Paulo. E nós que estamos no Evangelho eterno, que é infinitamente superior ao Evangelho pregado por Paulo. Você sabia disso? Ou não sabia disso? Evangelho eterno. Apocalipse 14:6. No juízo, que está no versículo 7, Deus estabeleceu o Evangelho eterno. Evangelho é o quê? Reino de Deus, o reino de Deus eterno que está em nosso espírito, tá bom? Então vou encerrar esse pequeno vídeo, espero ter ajudado você de alguma forma. Não pratique mais obras da lei. Lei mosaica, maldições, Gálatas 3:10. Todo aquele que está na lei está debaixo de maldições. É verdade, tá bom? Até a próxima. Joinha, compartilhe, se inscreva no canal e vamos em frente falando da palavra do nosso Criador. Até a próxima. Tchau.